isso vai inevitavelmente prejudicar o agricultor, e quando é o agricultor, o pequeno agricultor, essa perda é bem maior. Essa situação, ela é característica de Alagoas ou acontece também em outros estados? Não, isso acontece no Brasil inteiro. Não é um fato de Alagoas. O fato de Alagoas mais grave é essa da desestruturação do setor público da área da agricultura. E nas outras áreas, de modo geral. Então, a reorganização do setor público na área da agricultura vai fazer com que os agricultores tenham essa assistência e passe a influir mais ainda na economia do Estado. Que garantia, Magela, a instituição financeira tem ao liberar crédito para esses programas, né, nessa área de reforma agrária? A garantia, primeiro, que é a garantia das políticas públicas do governo. A garantia de que o pequeno paga. Essa é uma garantia efetiva. Tanto é que o microcrédito, no mundo inteiro, o microcrédito não tem a grande inadimplência, por exemplo, que tem a classe média. Os cartões de crédito, por exemplo, as dívidas em outras áreas da sociedade, por exemplo. Então há um compromisso muito forte dos pequenos com as dívidas que contraem. Agora, há momentos que as pessoas contraíram essas dívidas pelos mais variados fatores, tinham garantias governamentais de que haveria assistência técnica, de que haveria a compra da produção, e em determinado momento isso não aconteceu. A gente tem falado aqui nessa entrevista algumas vezes sobre o Banco da Terra. Para quem está nos assistindo que não entende assim perfeitamente o que seja, como explicar o que seja o Banco da Terra, como é que ele funciona? O Banco da Terra, ele não mais funciona como um programa, agora ele foi substituído pelo crédito fundiário, mas a metodologia é a mesma, né? Nós estamos falando do Banco da Terra porque é um programa que ainda continua, mas ele não foi ampliado e foi substituído e melhorado pelo crédito fundiário. É um grupo, pode ser um grupo de agricultores, não precisa estar vinculado nem a sindicato, nem a nenhum movimento, eles se organizam através de uma associação, e essa associação, esse grupo procura uma propriedade que eles acharem que é ideal para comprar, discutem preço, apresentam no Conselho da Agricultura Familiar, no CEDRAF, e a partir daí a Câmara Técnica analisa, dá parecer da viabilidade ou não do negócio e apresenta para o órgão financiador, que é o Banco do Nordeste, e o banco avalia e em geral, depois do aval da Câmara Técnica e da aprovação do Conselho, rapidamente financia e os agricultores tomam posse dessa propriedade e começam a produzir. E aí tem a contrapartida do Estado. O setor público da agricultura, o ITERAL, no caso, ou a Secretaria de Agricultura tem a responsabilidade de prestar toda a assistência, inclusive a assistência técnica. Esses recursos, eles são basicamente para comprar terra ou também pode ser utilizado, existe outra forma Tem crédito de de recursos fomento, tem crédito de fomento para infraestrutura. Tanto é que nesse segundo encontro, nós estamos apresentando para os assentados do Banco da Terra o projeto elaborado pelo ITERAL, que é de revitalização dos assentamentos existentes em Alagoas, que são 35 assentamentos. E aí, na infraestrutura de açudes, de casas, de centro comunitário, de cercas, de aprisco. São pequenas obras que vão melhorar as condições dos assentados e dos assentamentos. Bom, e essa prática tem sido disseminada em todo o estado ou existem assim, regiões mais específicas onde é mais comum se fazer esse tipo de operação? Não, só não temos assentamentos nessa área aqui no litoral norte, mas temos na Mata Norte de Alagoas, no Agreste e no Sertão. Mas já um outro tema que diz respeito diretamente ao ITERAL, os quintais produtivos. O que consiste isso? É um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário que o Ministério financia um projeto que é de irrigação com a tecnologia oriunda de Israel, de 500 metros quadrados, a partir de irrigação de gotejamento e de uma pequena caixa d'água de 150 litros. E já se provou, tanto em Israel quanto em outras partes do mundo e aqui no Brasil, que a produtividade é altíssima e que dá perfeitas condições o pequeno produtor, o agricultor familiar, além de produzir uma variedade incrível de produtos para a sua própria alimentação, o seu próprio sustento, também para a comercialização.
Então, essa é uma tecnologia que nós estamos com um projeto que está sendo apreciado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que são 750 quintais produtivos para assentamentos do Banco da Terra, do Crédito Fundiário e de populações remanescentes de quilombolas. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco nessa entrevista com Geraldo Lima Magela, presidente do ITERAL, Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Alagoas. Estamos de volta ao Ponto de Vista pela TV Assembleia, dando sequência à entrevista com Geraldo Lima Magela, presidente do ITERAL, Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Alagoas. Magela, como é que está a situação geral aqui em Alagoas em termos de reforma agrária? Olha, Flávio, os vários programas de reforma agrária em Alagoas, ele tem crescido bastante. E tem os números, a gente tem que ficar atento para os números, que são números nada desprezíveis. O INCRA, por exemplo, tem hoje, atualmente, 110 mil hectares de terra, com cerca de 12 mil famílias já assentadas e recebendo créditos na reforma agrária. O ITERAL, nos dois programas, do Crédito Fundiário e no Banco da Terra, são mais 26 mil hectares de terra. E a meta do INCRA até o final do ano tem mais 30 mil hectares a serem desapropriados. 10 mil do Complexo Agrisa, são 20 mil ao todo, 10 já foram desapropriadas, tem mais 10 até o final do ano, e mais 20 mil que é a meta do INCRA anual. Então, Alagoas pode chegar no final de 2008 com 166 mil hectares de terra destinada a programas da reforma agrária. E a estimativa do INCRA é de que até 2010, que é o final do governo Lula, Alagoas chegue a 226 a 230 mil hectares de terra. Isso é mais da metade de toda a área já plantada de cana em Alagoas, que é de cerca de 406 mil hectares. Então, se nós olharmos a vertente da agricultura familiar, nesse ambiente da reforma agrária, você tem praticamente mais da metade, mais de 50% da área de cana, e mais toda a área de agricultura familiar que não estão nos programas de reforma agrária do MDA e do INCRA, nem do ITERAL, nós temos mais de 800 a 1 milhão de hectares de terra nas várias regiões do estado destinada à agricultura familiar, a tradicional e à parte reformada dos programas da reforma agrária. Então, a partir do momento que nós entendermos, o Estado entender, a própria sociedade alagoana entender que há um vetor fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para a produção de alimentos, para o abastecimento de Alagoas e para a exportação para outros estados do Brasil, é a agricultura familiar, nós vamos ficar com a área de açúcar, com a área que produz energia, com as grandes produtores de energia que são as usinas hoje, não só produz álcool e cana, mas a biomassa, e toda uma área incrível de terras para a produção de alimentos. Falar em produção, o que é que tem produzido essas áreas que são destinadas à reforma agrária? Olha, tem produzido muito, se nós levarmos em consideração as condições dos assentados e as condições ou a falta de condição, ou seja, a falta de uma política concreta de assistência técnica. Então, e de capacitação de todos esses assentados. Então, eles têm produzido muito. Tanto é que todas as feiras da reforma agrária têm sido um sucesso. Em 2, 3 dias acabam o estoque de comida que eles trazem, que os assentados trazem para a praça da antiga da Faculdade de Medicina, a Praça Frânio Jorge. E, por exemplo, a CPT, eles estão com um programa de ampliação da participação dos assentamentos dele nas feiras livres dos municípios. Se não me equivoco, em São Miguel dos Milagres, São Joaquim Gomes e Murici. Então, eles estão com 3 feiras e querem ampliar. Agora, o que é que eles têm dificuldade? Na infraestrutura, de montar a infraestrutura para tirar os alimentos das suas áreas e transportar até as cidades. Acondicionar, treinamento, qualificação, e a partir disso aí nós vamos ter um espaço incrível de produção
e de riqueza, de melhorar, vai haver uma melhora considerável nesse ambiente da reforma agrária no interior de Alagoas. Bom, pelo que você coloca, eles não têm ainda uma garantia de